Você sabe a diferença entre emoções e sentimentos? Realmente existe diferença? Vamos saber? Alguns neurocientistas trazem essa diferença entre emoções e sentimentos. E a visão que eu trago aqui dessa definição é do neurocientista Antônio Damasio, que estuda e escreve, tem muitos livros nessa área, na questão de razão, cérebro e o corpo humano. E ele define emoções como uma resposta automática do nosso corpo frente a alguma situação, ou seja, é um comportamento inconsciente. Geralmente não. Esses comportamentos eles vêm para que a gente reaja diante de uma forma mais rápida, sem pensar, de uma forma instintiva a alguma coisa, como em situações de medo, de culpa, de vergonha, de raiva, para que a gente nos proteja, alguma situação que nos traga ameaça. E isso funciona de uma forma tanto com situações externas como situações internas. As situações externas frente a algum perigo que a gente tem que se proteger, né? O chamado luta, o mais famoso aí, termo usado, luta ou fuga. Se você vai reagir ou se você vai fugir. Nos casos que vem alguma memória pra gente, uma lembrança, e a gente não quer lidar com aquilo. Então, a gente já manda embora esse pensamento, porque aquela emoção te traz algo doloroso, algo que você não quer sentir. E por isso que as emoções são inconscientes. E elas passam a ser, quando elas passam a ser conscientes, são os sentimentos. Então, os sentimentos são as emoções quando vem a consciência. Quando a gente olha para a emoção, quando a gente acolhe a emoção, quando a gente busca a entender aquilo que a gente está sentindo. Nessas situações de medo, quando vem a memória, quando vem a lembrança, se a nossa intenção é olhar para aquela emoção, saber qual é a emoção que você está sentindo, que desencadeou aquela sensação no seu corpo, passa a ser uma reação consciente, passa a ser um sentimento. As emoções, como elas são uma resposta fisiológica, como elas são uma resposta do nosso corpo para nos levar a um comportamento até de sobrevivência, uma forma mais primitiva, né? Por isso as emoções são necessárias, todas elas. Não existem emoções boas, não existem emoções ruins. Todas elas são necessárias para nós, humanos. E como as emoções elas são uma resposta do nosso corpo frente a alguma situação, nesse momento está acontecendo várias reações, algumas a gente percebe, outras não. Como a gente pode perceber ataque cardíaco, aquele frio na barriga, o suor, né? A mão sua, a pupila dilata, as reações que a gente não vê, né? Não são perceptíveis. A pupila dilatando, os hormônios sendo descarregados na sua corrente sanguínea, adrenalina, dopamina, serotonina, cortisol. Quando está acontecendo alguma emoção, quando o nosso corpo está reagindo frente a ela, está acontecendo tudo isso no nosso organismo. Algumas de formas mais expressivas para algumas emoções, outras menos expressivas. Por isso, muitas vezes, a gente não tem consciência das nossas emoções. A gente não tem consciência do que estamos sentindo, do que está internamente. A gente até sente, né, aquele frio na barriga, a gente sente ataque cardíaco, mas muitas vezes a gente não traz a consciência do que é aquela emoção. Quando a gente vai passando por muitas situações de estresse, muitas situações
que vai acumulando essas sensações do corpo, como a tensão, você começa a sentir o pescoço tensionado, os ombros tensionados. As emoções, elas vão deixando, é como se elas deixassem marcas no corpo. E aquilo tudo sendo acumulado por muito tempo, vai gerando a somatização. Pode gerar essas doenças que são, na ciência, são chamadas como doenças psicossomáticas. E por isso a importância de trazer à tona as emoções, de buscar entendê-las, acolhê-las e deixá-las ir. Tem um autor, David Hawkes, que chama isso de deixar ir. Quando você traz a emoção à sua consciência, observa o que ela está te trazendo e aí você simplesmente deixa ir. Isso também contribui para entendermos e olharmos também para a nossa vibração. Nossa vibração está alta, está baixa. Tem um vídeo, o meu vídeo anterior está falando sobre isso. A diferença entre sentir emoções negativas e a baixa vibração tem diferença. Por isso a importância de você entender que as emoções, elas naturalmente, elas não são para ser reprimidas, elas são para ser entendidas. Os sentimentos, se você começar a observar, por fundo de um sentimento sempre tem um pensamento que está alimentando esse sentimento. Então, não existe essa de controlar a emoção, porque as emoções não são controláveis. As emoções, elas são instantâneas, automáticas, fisiológicas. Os sentimentos, sim, eles podem ser alterados, eles podem ser mudados a partir dos nossos comportamentos, nossos pensamentos. E a partir de agora você consegue compreender que quando uma emoção vem para você, você pode torná-la consciente, para que assim você entenda o que ela está querendo te dizer. E também as emoções, elas são denominadas também como emoções negativas e emoções positivas. As negativas são as emoções que trazem a tensão, trazem situações de desconforto no corpo. As emoções positivas são as emoções que trazem uma sensação de expansão. Você sente sensações no corpo como se realmente estivesse crescendo, expandindo. É aquela alegria, aquele amor que você sente por um filho, por um animal de estimação, pelo pai, pelo irmão, sabe? Essa sensação, aquele momento que você está vendo uma cena que te comove, está te acrescentando algo. Essa é a diferença das emoções negativas e das emoções positivas. E sabendo isso, que as emoções, mesmo as negativas, elas não são ruins, elas são para nos trazer uma informação de que algo está acontecendo e a gente precisa reagir, ou a gente reage ou a gente foge, né? É uma questão também de sobrevivência, tanto física quanto mental, porque o cérebro, ele também foi programado, e ele é programado para nos trazer, para nos proteger. E é por isso que quando a gente sente emoções negativas, emoções que trazem desconforto, muitas vezes nosso cérebro tende a nos trazer informação: não sente isso, não sinta isso, coloca aí embaixo do tapete e seguimos. Só que durante muito tempo, se você for colocando tudo embaixo do tapete, uma hora esse tapete transborda e aí vem cobrar ou no seu corpo, ou no seu mental, ou em alguma área da sua vida. E me conta aqui se essas informações te trouxe algum insight, ou você já sabia ou não sabia disso. Vamos trocar aqui sobre isso? Até o próximo vídeo.